Olá, internautas, sejam bem-vindos ao segundo podcast Viola Quebrada. Dessa vez, conversei com Paulo Freire, artista que transita com desenvoltura entre a música e a literatura. Sua história de vida é inusitada. Com cerca de 20 anos, deslumbrado com a obra de Guimarães Rosa, saiu de São Paulo e foi morar em Urucuia, cidadezinha do interior de Minas. Foi lá que conheceu a viola. Desde então, estão juntos. Ouça a seguir a primeira parte da entrevista com o violeiro, Paulo Freire. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bom, e aí? Tudo bem. Paulo, deixa eu começar pelo seguinte. Quer dizer, eu achei inusitado. Você largou a faculdade de jornalismo, antes, imagino que você tinha menos de 20 anos, logo depois de ler Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e resolveu ir para Urucaia, né? Em Minas Gerais. Urucuia. Urucuia. Isso. Eu já era músico nessa época, estava começando, assim, né? Estudava, já tinha alguns grupos, e estava procurando um caminho que fosse mais de acordo com as coisas que eu procurava mesmo. E a faculdade de jornalismo, eu sou filho do Roberto Freire, né? Então eu vi assim, meu pai e os amigos dele, vi muitas publicações nascendo, o Bondinho, fazia parte da Realidade, depois da Caros Amigos. Então eu sempre gostei muito de escrever, eles me incentivavam muito. Então eu procurei fazer o jornalismo, mas eu não me adaptei à faculdade, não. E como eu estava procurando um caminho musical, eu saí da faculdade, mas aí com um grupo de amigos a gente fez um grupo de estudos e começamos a ler muitos livros, entre eles o Grande Sertão. E aí, quando a gente leu o Grande Sertão, a gente ficou muito impressionado e quisemos conhecer o som do Grande Sertão. Por isso a gente foi morar lá no Urucuia. E esse impacto, você sair de uma cultura urbana e ir para uma cultura rural, quer dizer, ter que plantar arroz, ter que conviver com silêncio, como foi isso? Deve ter sido uma mudança muito drástica, né? Acho que principalmente porque lá é um lugar, atualmente já está um pouco mais urbanizado, mas pouca coisa. Mas na época que eu fui morar lá, em 77, não tinha luz elétrica, não tinha telefone. O único contato da região com os grandes centros era um ônibus que passava uma vez por semana, que fazia a linha Brasília-São Francisco. Isso quando a estrada ajudava, né? Então é um lugar muito concentrado, assim, a cultura muito concentrada nela mesma e e morando, assim, a gente ficou numa casinha sem móvel nenhum, então a gente dormia no chão e cozinhava, a gente se virava ali de um jeito bem, um pouco precário, assim, só quando a gente ficava mais na casa de um ou outro sertanejo que a gente ficava um pouco melhor, mas o dia a dia da gente lá era um dia a dia meio difícil ainda mais para quem tinha saído de São Paulo, com todas as condições, né? Mas o que segurava muito a gente lá era a cultura que a gente estava encontrando, que era uma coisa muito forte, muito bonita, e a amizade com as pessoas, né? Que a gente fez grandes amigos, grandes mestres ali na região. Então isso compensava tudo. Quer dizer, vocês encontraram o que vocês estavam procurando por lá, né? Acho que a gente encontrou mais do que a gente estava procurando. A gente não fazia ideia do que a gente ia encontrar lá. Na verdade, a gente foi encantado pela prosa do Guimarães Rosa, né? Porque a gente imaginou também que se o Guimarães ele inventou uma linguagem, né? Ele inventou todo o mundo rosiano dele, né? Porque aquele lugar devia ter uma linguagem musical muito incrível também. Então foi isso que a gente foi meio na intuição, mas quando a gente encontrou as pessoas lá e as manifestações populares que tinham, a gente vê que isso ia muito além do que o Guimarães Rosa propunha até. Era uma coisa, porque tinha o ser humano que a gente encontrou lá, que realmente fantástico. E foi lá que você conheceu o Manuel de Oliveira, né, o Manelim? Isso, o o mestre Manelim, eu conheci logo que a gente chegou lá. E eu fui encostando rapidamente nele, na família dele, e morei um tempo com ele, assim, eu considero ele como um segundo pai que eu tive, os filhos dele viraram todos irmãos, então a gente ficou muito tempo junto lá, e até hoje a gente se encontra bastante. E lá você aprimorou com a viola, né, com o mestre Manelim? Não, na verdade, eu aprendi a tocar viola. Aprendeu, né? Porque eu tocava violão e guitarra aqui, mas a técnica da viola é completamente diferente e a viola ela carrega um mundo à parte também, que não é só o instrumento, né? Porque a viola tem essa tradição de várias coisas, entre elas o pessoal de fazer o pacto com o diabo para tocar viola, que é muito parecido com a história do blues, e também tem que a função da viola nas festas
populares e religiosas de lá, que é muito importante. E a música de viola, que é muito ligada à natureza. As coisas que o seu Manuel me ensinava, chamava toques de viola, tinha uma relação com a natureza muito grande. Eles dizem que tem que trazer o sertão para dentro do bojo do instrumento. Então esse aprendizado, eu acho que só é possível lá no sertão mesmo. E você ficou 3 anos em Urucuia, voltou para São Paulo. E o que você fez a partir daí? Shows? Continuou estudando? Na verdade, eu fiquei uns 2 anos lá, indo e voltando. Depois que eu voltei, eu com esses amigos, a gente fez um grupo que a gente tentou transformar em música, né, na nossa linguagem artística, esse aprendizado lá em Minas. Mas eu acho que aquilo estava muito cru dentro da gente mesmo, assim. Precisava desenvolver mais, eu acho que até com a vida precisava desenvolver mais esses assuntos que a gente aprendeu lá. Então, eu entrei para o grupo de Teatro Vento Forte, tocando violão, viola, tudo, que me fez trabalhar bastante, e comecei a estudar violão erudito em São Paulo. Então, comecei a ter essa outra formação também, e a partir daí eu quis morar na França para aprimorar esses estudos de música e para continuar o trabalho. E daí você excursionou, não é, pela Europa e pelo norte da África, tocando música brasileira, não foi? Isso, era música brasileira, era distante do que eu tinha feito lá no Urucuia. Ali era mais tocando samba, bossa nova, baião e tal. Mas eu sempre levava viola e todas as pessoas para quem eu tocava viola ficavam muito admiradas com o som do instrumento. E eu lembro até que eu tive um mestre lá em Paris, um mestre uruguaio de violão, que é o Beto da Vezac, que é um cara super conceituado, assim. Quando eu toquei viola para ele, ele falou, olha, esse instrumento é a viola, não é o violão. Eu te dou aula de violão, mas esse instrumento não é esse. E quanto tempo você ficou na Europa, viajando, excursionando? Então, fiquei esse tempo lá morando quase 3 anos. Quase 3 anos. E daí quando você voltou, você já estava um pouco mais maduro, digamos, no aprendizado do violão, da viola, da música? Quando eu voltei da Europa, eu lembro que o negócio era meio confuso. Então eu tinha um duo de viola e violão de 7 cordas com o Swami Júnior, que a gente fazia uma música mais caipira e umas coisas lá do Urucuia também. Tinha um grupo de rock, que na época também eu tocava guitarra e tocava rock com outro grupo, e tinha um grupo de standard de jazz, música de cinema, que eu tocava guitarra, mas uma guitarra mais de jazz. Então, ao mesmo tempo, eu ensaiava as 3 coisas totalmente diferentes, que era buscando o caminho próprio. Mas a viola é muito ciumenta, então ela foi empurrando de lado os outros. E daí você fez trilhas para alguns programas da Globo, né? Inclusive o Globo Rural, e você voltou para o Grande Sertão Veredas, por causa da minissérie, não foi? Isso, quando fizeram a minissérie, quando a gente viu que estava fazendo a minissérie e soubemos que era o Júlio Medalha que estava fazendo a trilha, meu pai era amigo dele, então a gente procurou ele e mostramos as coisas que a gente tinha aprendido no Urucuia, e ele ficou muito encantado com aquilo e chamou a gente para fazer a trilha. Uma coisa muito interessante que você fala é sobre o impacto da minissérie em Urucuia mesmo, né? Que eu vi, você escreveu sobre isso, como as pessoas ficavam encantadas, as pessoas de Urucuia ficaram encantadas com a cultura retratada no Grande Sertão Veredas, e só aí descobriram que a cultura que estava passando na TV era delas, não foi isso? Assim, o que... Porque acontece o seguinte, né? Você chega nesse lugar, eles acham... principalmente naquela época que não tinha comunicação nenhuma com os grandes centros, eles achavam um absurdo uma pessoa de São Paulo, né, no caso eu, querer ir lá no sertão para aprender alguma coisa com eles. Porque é o caminho inverso, né? É o caminho totalmente inverso, porque eles, assim, o que fica... o senso comum é você ser alguém na vida, você tem que vir para São Paulo, e a gente está fazendo totalmente o contrário. E quando eles viram que eles estavam, que eles eram o tema daquela minissérie, né, que tinha Tarcísio Meira, Bruno Lombardi, Tony Ramos, aquela produção da Globo, eles ficaram espantados em que eles estivessem naquele horário nobre, né, porque eles são, de uma forma assim, são tão desvalorizados pelo senso comum, assim, que eles ficaram muito admirados com aquilo. Agora, isso ajudou muito eles a valorizarem a vida deles, a cultura que eles fazem e a manterem o que eles fazem, né? Deixa eu ver se eu entendi, quer dizer, você estava ainda estava trabalhando com música, sempre esteve trabalhando com música, mas você deu 2 livros antes do primeiro álbum, né? Foi o 2 de ficção, O Canto dos Passos. Isso, Zequinha e Zecão. E você fala sobre uma língua, o sertanês, né? Influenciado provavelmente por Urucuia.
Porque nessa lida de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu fiquei vendo que quando eu escrevia, eu procurava uma musicalidade nas palavras. Então, o Zequinha e Zecão, ele é todo escrito com como se fosse a visão de um sertanejo do caminho de uma dupla caipira, né? Então, eu via que eu só ficava satisfeito quando atingia uma certa musicalidade na escrita. E todas as músicas que eu fazia e que eu faço, sempre tem uma história por trás, sempre tem um acontecido, um caos mesmo por trás da música. No próximo bloco, Paulo fala sobre sua tentativa de unir a música de viola à literatura oral, também chamada de oratura. Destacará também a importância de descobrir o Brasil, resgatar seus mitos e lendas, que tanto tem a nos ensinar. Fica agora com a música Seguidilha, de seu premiado álbum de estreia Rio Abaixo.